Pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí à nossa sala VIP, Metodologia FICUB. Lembrando a todos mais uma vez aí, em especial as pessoas que estão entrando neste momento aqui na sala, que teremos a transmissão aí durante 1 hora, tá? Então fique à vontade para você poder deixar a sua pergunta. A gente segue ali rigorosamente a ordem de chegada. Então, quanto antes você colocar a sua questão aqui para a gente, mais rapidamente você vai ser respondido. Boa, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, Mônica. A gente acabou de terminar nosso desafio para o mês de agosto. Foi muito bom, números bem bons e tranquilidade total e também baixo risco, né? Operando um contrato, 2 contratos no máximo. Então, foi bem bom. Bem A turma bacana? curtiu bastante. Coisa boa. Boa, enquanto a Maria Alice chega aqui na sala para gente, vamos estar respondendo uma pergunta aqui do Alex. Ele diz que está comprado em cripto, se é hora, ele está em várias, na verdade, várias criptos. Ele quer saber se no momento é hora de segurar ou se é hora de sair da posição. Mas não é do Alexandre, não. Alex, desculpa, Alex P. Lá em cima, Bo. Lá em cima. Se você subir Tá aí, no você vai chat ver. aí? Aham, estou comprado em cripto, é hora de segurar ou sair da posição. Lá em cima. Lá em cima. A gente vai seguindo ali a ordem aí. Não aparece aqui para mim. Não aparece para você? Não, acho que porque eu entrei mais tarde, talvez. Olha, eu acho que criptoativos nos próximos 3 meses vão dar excelentes oportunidades para o longo prazo, tá? Bitcoin entre 13 a 17, excelente excelente preço. E a gente está mais ou menos, né? A gente calcula uns 60% do ciclo entre os halvings, que é o fundo se preparando para o próximo bull market, né? E acontece isso em outubro, novembro. Então, já caíram bastante, chegando em níveis. Você pode dar mais alguns assustos antes disso, né? Mas logo a gente tem o retorno da subida dos criptoativos. Outubro, novembro, tá? Boa. Até que difere a sua opinião aí, Bo. Tem pessoas de corretoras, né, falando inclusive aí, talvez até assustando um pouco aí as pessoas com relação a esse inverno cripto, eles só acreditam nessa valorização das criptomoedas aí, só em 2023 aí, em virtude das questões aí de guerra, questões econômicas e políticas que tem aí no momento, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Maria Alice, tudo bem? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estou aqui nessa sexta-feira com vocês. Bem-vindos. Coisa boa. Deixa eu até colocar aqui só um minutinho, doutora. Bom, para você poder explicar aí sobre você, né, sobre o seu trabalho, o que você faz, a gente tem muitas pessoas novas que chegam aqui na sala VIP, então acho importante aí essa sua apresentação aí. Muito bem. Então, eu sou a Maria Alice Fontes, eu sou psicóloga, tenho uma clínica aqui em São Paulo que se chama Plenamente, trabalho com saúde mental já faz uns 30 anos, e a coisa mais importante é que eu sou esposa do Bo. E aí nós trabalhamos juntos com esse assunto de psicologia do mercado, temos o curso A Bolsa na Cabeça e temos aí um trabalho de ajudar os traders e operadores a viverem melhor e aí, como consequência, trabalharem melhor no mercado financeiro. Ótimo, maravilha. Doutora Maria Alice, tem uma pergunta aqui do Antônio. Falar nisso, pessoal, quem tiver perguntas aí para a doutora Maria Alice, por esse lado aí mais psicológico, é só deixar para a gente aqui no chat. Ou se você se sentir mais confortável também, você pode participar através de áudio, de vídeo, conversar comigo, conversar com a doutora Maria Alice, com o Bu também, tá bom? O Antônio pergunta, Maria Alice, o que você indicaria para ter maior controle emocional nas operações, né? Acho que a pergunta aí bastante clichê aí para nós. Antônio. Antônio está aí? Antônio, se você estiver ainda por aí, ativa o seu áudio, por favor. O Antônio Damasceno.
Só ativar o áudio aqui embaixo, por favor, caso você possa participar através de áudio e de vídeo. Ele está aqui, mas eu acredito que talvez ele não possa Ele ligou participar. Ele aqui, ó. ligou a câmera. Ah, agora está Conta com um o áudio. pouquinho, Antônio, fala o que você está de desafios, quais são os problemas e as dicas, o que você está precisando, o que está acontecendo. Boa tarde, né? Tipo assim, por exemplo, quando eu fico para fazer a operação, né? Aí fica aquela ansiedade, né? Se vai dar positivo, se vai dar negativo, aí fica tudo, o coração fica acelerado. Uhum. E isso é só quando você vai trabalhar no mercado ou em alguma outra situação da sua vida você também sente ansiedade? Às vezes também em outro tipo. Entendi. E você, qual que é a sua atividade profissional, Antônio? Você tem alguma outra atividade fora trabalhar no mercado financeiro? Eu trabalho mesmo aqui em casa, na Lan House. Tem uma Lan House e comecei também agora a conhecer mais o mercado financeiro. Tá, numa lan house. E você tem quantos anos, Antônio? 31. 31. Muito bem, olha só. E a ansiedade é uma coisa que acontece em outras coisas da sua vida? Você pode dar um exemplo do que seria ansiedade fora do mercado? Por exemplo, assim, é, fiz tipo assim, um pedido assim na internet, né? Aí eu tô aguardando, né? A chegada, aí fica ansioso, né? Para ver como é que é. Uhum. Então, ansiedade, né, Antônio, e para todo mundo que está ouvindo, é um diagnóstico, às vezes, o transtorno de ansiedade, ele é um diagnóstico de pessoas que ficam com, às vezes, um estado de apreensão constante. A pessoa fica sempre num estado de alerta, ela está sempre esperando alguma coisa e com um pensamento acelerado do que vai acontecer. Então, ela pensa, e se a operação der errado? E se eu colocar aqui um pedido e o meu pedido tomar stop? E se eu perder muito dinheiro? E se eu não estiver olhando bem os indicadores? E se eu estiver fazendo uma avaliação errada a respeito do que eu estou vendo? Esse tipo de pensamento passa na sua cabeça? Às vezes sim. Tá. Então, esse é o pensamento da ansiedade, onde a pessoa fica sempre pensando no futuro. Ela não está vivendo o presente momento, avaliando, analisando as coisas que estão sob o controle dela. E aí, quando a gente começa a entrar num estado de preocupação, a palavra já diz preocupação, a pessoa se preocupa antecipadamente com o que vai acontecer. E aí começa a entrar no estado de ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer, nem com o mercado, nem com o preço. Então, o fundamental para a gente pensar é que, para controlar a ansiedade, nós precisamos pensar o que nós podemos controlar. E, de fato, o que nós podemos controlar é nós mesmos. A única pessoa que a gente pode controlar não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o preço do mercado. Você pode controlar quem? Você mesmo. Assim mesmo, né? A si mesmo. E começa controlando os seus próprios pensamentos. Então, se você entra num estado de pensamentos que estão muito acelerados e ficam sempre pensando no futuro, do que vai acontecer, precisa se dar conta disso. A primeira coisa é ter consciência de que você está com esse pensamento acelerado
para que você possa voltar o seu pensamento para o momento presente e ao que você pode controlar. Então, no mercado, o que vocês podem controlar? Aí pode ser o Antônio e outras pessoas contando. O que vocês podem controlar sobre o mercado? A gente pode controlar a nossa tomada de decisão, né? Do meu ponto de Tomada vista. de decisão, ótimo. O mercado a gente não controla, né? Nós temos que ter a tomada de decisão correta, né? Ver o que é confortável através do nosso trading system com o stop, né? Ver o que fica confortável e buscar o movimento das grandes movimentações, né? Das grandes instituições, dos grandes players. Perfeito, Pedro. Então, você está falando que o que você pode controlar é se você entra ou não entra. Que mais? Quem mais? Quem pode falar? Se você, que mais você pode controlar? Quem estiver no almoço aí e não puder participar através de áudio, pessoal, pode escrever aqui no chat para a gente, tá? Que a gente acaba lendo também, tá? Eu sei que muitas pessoas acabam só ouvindo, a gente não pode estar participando, então pode colocar no chat também, tá? Respondendo aí a pergunta da doutora. Vocês podem controlar qual mercado vocês vão operar? Ou vocês são obrigados a operar só criptoativos? Não, a gente que escolhe, né? A gente pode operar índice, dólar, cripto, ações, né? Forex, aí fica em critério de cada um, né? Então, você pode escolher o mercado que você vai operar, você pode escolher qual é o ativo que você vai operar especificamente. Você pode escolher qual é o momento que você vai entrar. Você pode escolher o seu tamanho de posição. Você pode escolher o seu stop. Você pode escolher o momento que você entra e você pode escolher o preço que você sai. Então, tem muitas coisas que você mesmo pode escolher, e é isso que nós temos que se focar, no que você pode escolher. Tem alguma coisa mais importante, Bo, que a própria pessoa pode escolher? O Rodrigo colocou aqui, doutora, gerenciamento de risco de acordo com as possibilidades e colocou também o tamanho da posição. Uhum. O seu ponto, o primeiro, eu preciso discordar, porque o mais importante não é que você é minha esposa, é que eu sou seu marido, esse é o mais importante. A questão de estímulos externos e depois pensamentos, emoções, sentimentos, atitudes e comportamentos gerados por dentro é muito, muito importante. A gente sabe disso, né? O mercado é o mesmo mercado para todo mundo e os resultados dependem de como as pessoas reagem, né? Como elas respondem, qual é a responsabilidade que cada pessoa tem com o mercado, que é o mesmo mercado para todo mundo. E é muito boa a conversa aqui para entender o que a gente pode controlar e o que não pode controlar. A única coisa que você não pode controlar no Trade System Fee Cube é o que o preço vai fazer. Ele é caótico e vai fazer o que ele bem entender, e tudo é possível, tudo pode acontecer, e nós temos que entender e respeitar isso. Mas todo o resto, nós controlamos por tudo o resto 100%. Olha só, boa essa ideia, né? Então, se a gente pode controlar muitas coisas, é nisso que nós temos que nos focalizar. E aí, como o Bo diz, nós podemos controlar coisas que são internas, que é o nosso processo de tomada de decisão, e não coisas externas. O que vai acontecer, a gente não pode controlar, a gente pode controlar algo interno. E aí, quando a gente muda esse pensamento, a nossa ansiedade diminui. Porque se você fica pensando o tempo inteiro que você precisa controlar tudo que está à sua volta, é muito complicado. Você entra num estado de desespero.
Imagina se eu vou controlar o tempo, o que que vai acontecer com o tempo amanhã? Amanhã é sábado, será que vai chover? Não vai chover? Eu começo a ficar nervosa, ansiosa, será que vai chover? O que vai acontecer amanhã é o que vai acontecer amanhã. O que que eu posso controlar sobre isso? Se eu vou viajar ou se eu não vou viajar, mas essa é uma tomada de decisão interna. Antônio falou alguma coisa importante, né, quando você perguntou para ele por que ele se sente ansiedade. E ele respondeu que ele quer saber se a operação dele vai dar lucro ou vai dar prejuízo, etc. Então, Antônio, uma coisa que você precisa aprender é que a definição de sucesso no nosso trade system não depende de uma única operação. Quando você está com uma operação em andamento e você começa a ficar nervoso, ansioso para saber se o preço vai subir, se ele vai cair, se você vai ganhar, se você vai estopar, você está transferindo e deixando o próprio preço controlar você. E ele é caótico, ele faz o que ele bem entender. Ao invés de você entender que no Trade System FICUB, que é uma maratona, que a gente não é velocista, é uma maratona, e que o sucesso do sistema depende ao longo de várias operações, um sistema de expectativa positiva estatística. Então, cada operação individual não deve despertar medo ou ansiedade para ninguém. Faz isso quando você não sabe o que você está fazendo, você está arriscando dinheiro que não pode, você está alavancando seu patrimônio, você não tem confiança no sistema ou confiança em você mesmo. Então, tudo isso acontece, né? A gente vai sentir medo ou ansiedade quando a gente não sabe o que está fazendo. Mas quando a gente aprende sobre a matemática do mercado, expectativa positiva, o que é um bom trade system, como gerenciar nosso risco, como gerenciar nosso capital, e aí FICUB, como ler o gráfico, entender tendência, entender a consolidação, direção, velocidade, aceleração, stop, alvo. Aí o resto é o mais importante. Aplicar esse conhecimento exato, porque realmente o sistema é exato, as regras são limpas e a análise é limpa e gerenciamento de risco capital é bem definido. Executar o trade system com consistência e disciplina, entendendo que cada operação que a gente entra tem uma probabilidade maior, tem uma vantagem estatística. E, ao longo de 100 operações, dinheiro na conta é uma consequência disso. Agora, se você não conseguir mudar a sua definição de sucesso para execução no longo prazo, com disciplina e consistência, também algo que é 100% dentro da sua capacidade e seu controle. Aí você joga a culpa ou você joga a responsabilidade do preço fazer algo que você quer e ele não sabe quem você é e ele não vai fazer isso. Então, é muito interessante e eu acho que muitas pessoas sofrem pela essa ideia que cada vez que eu estou com uma operação, aquela operação tem que dar certo. Não, não tem que dar certo. E não vai dar certo. Se você acertar 50% das suas operações, você está operando muito bem. Então, é muito importante entender. E 100%, vamos repetir. Você tem 100% de controle sobre a execução do trade system. Você tem 100% de controle sobre seus pensamentos. 100% de controle sobre seus sentimentos e emoções. Alertas, né? O que eles estão me dizendo? Então, quando você olha no espelho e entender que seu resultado é 100% sua responsabilidade, basta só mudar sua definição de sucesso para a execução do trade system, ao invés de ganhar cada operação. Olha só, excelente. Quantas coisas importantes.
Muitas Vai coisas lá. importantes, né, Maria Alice? Deixa eu até complementar uma situação que saiu, inclusive, essa semana, com relação não só da questão do mercado, mas na vida em si das pessoas. Acho que muitas pessoas que estão aqui podem até se identificar com isso. Saiu uma recente pesquisa que 6 em cada 10 brasileiros estão preocupados com o futuro com relação às finanças, como que vão pagar as suas contas básicas, né? E isso tem refletido questões emocionais, né? E essas questões emocionais também são levadas aí para vários âmbitos aí da nossa vida, inclusive para quem opera, né? O Bo disse sobre alguns alertas, né, Maria Alice, que o corpo da gente dá com relação a isso. Queria que você até comentasse sobre isso. Isso é muito importante, às vezes pode até passar despercebido, mas o corpo dá sinais sim, né? Então é importante ficar atento a isso também. A preocupação a respeito, né, do futuro, a gente realmente não consegue ter. E aí, as pessoas que estão preocupadas com questões financeiras, é claro que dinheiro é alguma coisa que traz conforto para a gente, mas dinheiro, todo mundo sabe que não traz felicidade. Dinheiro traz bem-estar, você pode estar, né, com mais conforto, com mais tranquilidade, mas felicidade propriamente não. E quando a pessoa entra nesse estado de ansiedade, uma das características é que ela entra também com muitas características físicas, que são, às vezes, tremor, a pessoa pode ter, assim, ficar trêmulo na mão, no pé, tem um tremor interno, assim, que o corpo fica meio trêmulo por dentro. Você pode ter taquicardia, coração disparado, nada. Pode ter sudorese, que é, às vezes, um suor frio. Do nada a pessoa começa, né, a ter sudorese. Ela pode ter um estado de apreensão constante, onde ela fica pensando realmente tudo de ruim que pode acontecer. Ela fica preocupada com as coisas ruins, ela está voltada a sua cabeça para o ruim. Então, fica um radar, pegando tudo de ruim que pode acontecer, e aí, claro, como é que fica o estado do corpo dela, no estado de alerta e apreensão o tempo inteiro. Pode ter insônia, dificuldade de dormir, de começar a dormir, ou insônia tardia, que seria a pessoa acordar muito cedo e não conseguir mais voltar a dormir. Então, são vários sinais, né, de estresse, são sinais físicos, sinais psicológicos, você pode ter um aumento também de comer ou diminuição de comer, você não quer comer mais, fecha, não consegue comer, ou quer comer demais, muito mais do que normalmente se come. Todos esses sintomas precisam, né, estar no nosso radar. E isso, às vezes, não é que você precise ir no médico porque você está com um problema de coração. Na verdade, pode ser que você esteja num estado de alarme, de estresse. E você precisa cuidar disso. Porque, desse jeito, vai ser muito difícil você operar no mercado financeiro, porque você vai estar no estado de medo. E aí, você não vai tomar boas decisões, não vai saber o que você mesmo pode controlar. Então, é uma mágica complexa, né? Como o Bo diz, psicologia às vezes é mais importante do que as outras coisas para você tomar decisão na sua vida. Não só no mercado financeiro, né? E procurar ajuda também sempre que necessário, né, Maria Alice? Quando você vê que o negócio está saindo ali um pouco de controle, está afetando diretamente aí a sua vida aí. A gente vê alguns casos, vários, com relação a isso. Então, não é vergonha pedir ajuda, né, Maria Alice? Nenhuma, né? Muita gente tem os famosos sintomas do pânico. Então, o que é o pânico? É um estado de, assim, medo inesperado. Não é que você foi assaltado e, de repente, seu coração começou a bater. Não, você estava em casa, tranquilo, e, de repente, você começou a ter uma reação de taquicardia, sudorese, medo, que vem de forma inesperada. E aí, o que a gente chama das crises de pânico. Se essa pessoa começa a ter várias crises de pânico, que é o medo, muitas vezes ela acaba evitando sair de casa, porque tem medo de sentir medo. E aí vai fechando um pouco a vida.
não quer, né, pegar o carro, porque e se eu tiver, né, aquele medo inesperado com taquicardia, sudorese e desespero se eu estiver dirigindo? E aí começa a configurar o transtorno do pânico, que é um transtorno dentro do leque dos transtornos de ansiedade. E precisa cuidar, precisa ir no... Bacana demais você falar sobre isso, que eu me identifico muito, eu não tenho problema nenhum de falar, eu já tive, não é fácil lidar, né? E principalmente com aquela questão assim, às vezes até dentro do mercado financeiro, não, vai passar esse medo, ai, vai passar essa ansiedade, e pelo contrário, ela vai aumentando ali com o passar do tempo. Então, eu vejo muitas pessoas falando comigo, nossa, Mônica, eu tenho muita ansiedade no mercado, eu não espero a operação, ou o preço vai embora sem mim, eu fico angustiado, vou lá, dá vontade de pegar o computador e jogar para fora da janela. Então, às vezes, a gente vê muito isso, né? Aquela situação aumentando com o passar do tempo, não é aquela coisa, não, vai passar, né? Não é bem assim que funciona. O vai passar é quando você tem um evento externo específico que é um desencadeante de um medo. Então, é isso, né? Você, sei lá, perdeu uma pessoa querida, naqueles dias seguintes, você fica em depressão, fica em luto, mas isso passa. Processo de aprendizagem, você vai aprender a conviver com aquilo. Você tem, né, uma perda de emprego, uma situação abrupta, aquilo é em resposta a um estressor externo e aí aquilo passa. Agora, a pessoa ter crises de medo inesperado, do nada, com sintomas físicos, que não estão relacionados a um estressor externo, que acontecem de forma recorrente e atrapalha o funcionamento de vida dessa pessoa, ela precisa de ajuda. E precisa de ajuda, muitas vezes, psiquiátrica e psicológica. Não vai passar. Não vai Se passar. cuida. Obrigada, viu, Maria Alice? Deixa eu fazer uma pergunta para o Bo aqui. Ô, Bo, acho que você falou, acho não, certeza que você falou hoje lá na sala ao vivo a respeito aí da mudança correlacionada aí às salas, né, que agora elas vão ser fechadas. O Alexandre quer saber, Bo, primeiro, é bom até você explicar por que que você faz as operações lá no simulador, né? Tem muitas pessoas que não sabem o motivo pelo qual você faz isso. E se nessa sala fechada as pessoas terão a oportunidade de acompanhar as operações que vocês forem fazer, por exemplo, numa conta real, ou também tem que permanecer no simulador? Pergunta do Alexandre. A questão, primeiro a questão de simulador para day trade, né? Existe uma lei que um analista não pode operar o mesmo ativo que ele recomenda, ou ela recomenda, para 5 dias, tá? O CVM está preocupado que a gente pode, por exemplo, fazer uma posição grande num certo ativo e depois soltar para toda a nossa base. Vai todo mundo agora para compra. E aí todo mundo vai comprando, o preço vai subindo e nós vamos saindo em cima da entrada do nosso próprio cliente. Isso é chamado front running. E aí, picareta faz isso. Nós não somos picaretas, primeira coisa. Então, a gente já tem, desde que lá na Clear, essa questão, desde 2012, essa questão com o CVM, dizendo, cara, deixa a gente operar numa conta real. A gente opera um contrato só. A gente não está aqui para ganhar dinheiro. A gente não vai fazer front runner. A gente só quer mostrar para todo mundo, numa conta real, o sistema funcionando assim, normalmente. Porque quando você faz isso numa conta real, a credibilidade é muito maior. Então, CVM, deixa a gente operar na conta real, no gráfico do day trade. Não, vocês não podem fazer nada dentro de 5 dias da sua recomendação. E como a gente está recomendando compra e venda no mesmo dia, aí impossibilita a gente operar numa conta real. Eu fiz, o ano passado, muitas operações na conta real. E eu falei, cara, eu não estou nem aí com CVM. Até ela bateu na porta e falou assim, você está avisado.
continua, aí você vai perder seu credenciamento, você vai perder sua licença. Como eu sou o analista-chefe de Ficube, das duas empresas, Plenamente e Ficube, aí se eu perder credenciamento, perca a possibilidade de disponibilizar nossos produtos e serviços para todo mundo. Então, eu falei, tá, eu entendi. Eu não vou operar na conta real, no dólar e no índice, no day trade. Mas eu tenho uma proposta. Deixa a gente operar na conta real e a gente doe o dinheiro que a gente ganha para uma instituição de caridade. Porque você tem picaretas lá fora, ou na internet, que não são credenciados e eles estão operando, perdendo um monte de dinheiro, machucando muita gente da forma irresponsável, e eles não têm nenhum ônus, porque eles não são credenciados. Agora, a gente fez todo o trabalho para se credenciar, para mostrar para todo mundo que a gente é sério, e você amarra a gente assim, desse jeito. Então, deixa a gente operar para dar transparência, para dar qualidade no serviço, e a gente dá o lucro para a instituição de caridade da sua escolha. Não, vocês não podem operar na conta real porque você é analista. Então, por isso a gente opera na conta demo. Agora, não tem uma pressão financeira na conta demo, mas tem pressão quando você tem 300, 400, 500 pessoas olhando cada operação que você está fazendo. Então, do ponto de vista psicológico, existe um certo incentivo de acertar, né, também, como se fosse dinheiro vivo. Então, essa é a longa história, porque a gente faz na conta demo. Eu acho totalmente errado. E eu já empeitei, e aí o custo potencialmente é muito alto. Então, não vou fazer mais isso. O que foi a segunda pergunta? Se na sala é fechada, depois, possivelmente, se isso continua dessa forma de simulador, você pode ter algum tipo de operação na conta real, mesmo com a sala fechada, sem ser uma sala aberta. Acho que Não, continua. mesmo com a sala fechada, não dá para fazer uma operação na conta real, infelizmente. Porque a regra, a gente perguntou o serviço também, né? Se a gente vai fazer um evento, alguma coisa assim. O cliente é cliente. Independente se ele está assistindo assim pela YouTube ou se ele está assim, contratando serviços ou produtos seus. Então, a regra é clara, clara é a regra. A regra é clara, a gente não pode. E realmente eu acho injusto. É injusto, sim. Mas tem que, né, seguir aí as regras, infelizmente, para não ter, né, nenhum tipo de problema aí com a empresa. Ô, Luciano, sobre a questão da sala fechada, brevemente nós vamos falar mais sobre isso. Acho que o Bossó fez uma introdução hoje lá na sala ao vivo. A gente vai ter, sim, essa mudança para a sala fechada. Todas as explicações, a gente vai ter sala para day trade, né, Bo? Vai ter sala também para criptos. Então, depois a gente vai passar tudo certinho, como que funciona, vai ter essa mudança aí para poder melhorar esse trabalho, melhorar cada vez mais aí os serviços para vocês. Doutora Maria Alice, o Fernando colocou aqui para vocês dois, viu, Bo? Ainda estou naquela de muito corajoso para a perda, mas covarde para o ganho. Nasceu o ser humano, então. Não é bom? Tem bastante, né? Fala sobre isso, meu amor. É melhor explicar sobre isso aí, que é normal, né? O microfone está Está desativado. desligado, Lili. Liga o microfone. Ele falou que é valente na perda. Muito corajoso para a perda, mas covarde para o ganho. Corajoso na perda e covarde para o ganho. Né? Então, o que acontece? O Bo falou, nós somos seres humanos. Por quê? Porque a gente quer, pessoal, preservar tudo que a gente tem. Então, imagina que você acorda de manhã, você quer preservar desde a sua saúde,
você quer preservar as relações que você tem, você quer preservar as coisas materiais que você tem. Então, você não sai de manhã, né, jogando as coisas fora. A gente quer preservar o que a gente tem. Então, claro que a gente né, mais covarde, às vezes, quando a gente está numa situação aonde a gente está com uma perda. Na verdade, não, quando a gente está com um ganho, ao contrário, né? Boa, ao contrário, eu fiz a confusão aqui na avaliação. A ideia é que quando a gente está perdendo, você fica valente, porque a gente quer evitar o confronto com aquela perda, a gente quer preservar tudo. Então, conforme a gente vai perdendo coisas, a gente fica querendo evitar essa perda e começa a querer reverter esse prejuízo. E aí, na perda, a gente fica valente, porque quer reverter o prejuízo. Dá mais uma chance, né? E é o contrário do que a gente tem que fazer, né? Quando a gente está perdendo, a gente tem que stop loss. A primeira perda é a menor. Corte logo, saia, volte a sua cabeça no lugar. Depois, você põe outra operação. E quando a pessoa está ganhando, o mercado sobe, vai valorizando, e ela está ganhando aquele trade. Aí ela começa o quê? Fala, não, eu estou ansioso, eu quero manter o que eu tenho. E aí ela sai da operação que está indo bem para botar no bolso o que ela já ganhou. E aí a operação vai embora, às vezes 3 vezes, 4 vezes o que ela poderia ter ganho, porque ela quer pôr no bolso rápido e não tem paciência de deixar a coisa fluir. Então, eu acho que quem ainda opera dessa forma não está operando da forma correta e séria. Quando você está corajoso, perdendo, você está corajoso, é porque você não colocou um stop loss, meu amigo, né? O preço passou onde você deveria ter saído da operação e você não saiu. Por quê? Porque você quer que aquela operação dê certo. Então, isso não é a definição correta, isso não é uma maneira correta para operar, porque uma operação individual, ele não pode ser a causa de nossa felicidade ou tristeza, tá? Não pode ser a causa de nossa felicidade ou nossa dor, né? Então, quando você fala, eu estou corajoso na perda, isso quer dizer que você não está utilizando o stop loss para garantir sua perda pequena cair fora e procurar outra oportunidade. Você está indo atrás do que você considera um erro operacional, né? Um erro na sua análise. Errou porque estopou. Estopar não é errar. Errar é não executar o trade system da forma correta. Então, não é sério. Se não está usando stop, se está indo atrás do prejuízo, se está fazendo o preço médio, se está assim, fazendo preço médio praticamente, ou alavancando, isso não é sério e vai perder. Agora, é normal, cara, nossa evolução luta-fuga. A gente tem uma sensação mais forte de coisas negativas, porque se a gente não entendia que, cara, eu tenho que agir agora, né? 10 mil anos atrás, eu estou namorando na praia, na beira da água do rio Amazonas, e vem um jacaré de 5 metros na minha frente, eu não vou ficar parado lá pensando na forma racional. Será que ele já comeu? Será que ele tem a intenção de subir aqui e me comer? Não, vai virar as costas e correr para caramba, o mais rápido possível, para fugir daquele perigo. Então, isso é normal, é natural, é para preservar a nossa espécie. Você nasceu assim.
Quando entra no mercado financeiro, se você acha que perder é uma ameaça, você vai empeitar a perda. Cara, eu não vou perder, não. Não vou perder, não. Só que quando você faz isso, você desafia a probabilidade, desafia a matemática no mercado. Acaba virando bola de neve. Bola de neve, mais dor ainda. Mais dor ainda, mais corajoso. Mais corajoso, assume mais risco. Assume mais risco, maior bola de neve. E aqui se mata a gente. Agora, quando eu estou ganhando, eu sou o máximo, cara. Eu sou o máximo. Meu, eu olhei o mercado, fiz a análise, entrei no mercado, estou ganhando. Então, vamos sair da operação para manter a situação que eu sei que eu estou fazendo, que eu sou o máximo, se eu acertei. Só que quando você faz isso, você não acertou. Por quê? Você tem que ter ganhos grandes e perdas pequenas. Isso que você tem que fazer. Então, não é uma operação individual que deve deixar você feliz ou infeliz, né? Feliz ou bravo, feliz ou com medo, ou com dor, ou corajoso. Você está pensando na forma errada. Lembra-se, a única medida de sucesso no mercado é executar o trade system da forma correta e consistência e disciplina. Se você fizer isso, nunca mais você precisa errar no mercado financeiro para o resto da sua vida. E dinheiro vai ser uma consequência disso. Esquece essa questão de operações individuais. E utilize o stop, porque senão vai continuar com esse ciclo, vai perder seu dinheiro, e você vai ver a dor que vem com isso. É isso. Quer complementar mais alguma coisa, Maria Alice? Não, acho Tá que está tranquilo? ótimo. Tá ótimo? Então, perfeito. Bom, vamos responder aqui a pergunta aqui do Jorge. Ele diz o seguinte: gostaria de saber duas coisas. Eu gosto e me sinto mais confortável fazendo scalp. A metodologia FICUB se aplica? E também se aplica ao Renko. As duas perguntas aí do Jorge. Aplica em qualquer operação, estilo operacional. Você quer fazer scalp com FICUB, FICUB vai mostrar para você no gráfico onde são os pontos difíceis para preço passar. Então, ele mostra, assim, resistências difíceis, suportes difíceis. No Renko é a mesma coisa, tá? Como se fosse um gráfico temporal, a mesma coisa. A diferença não é na leitura do gráfico com FICUB, desses dois estilos operacionais. Scalper, ele entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Entra rápido, sai rápido. Entra rápido, sai rápido. Pega 3 pontos, 4 pontos, 1 ponto, 2 pontos, negativo 5, negativo 2. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Eu já não tenho mais a idade para fazer isso. É muito trabalho e, ao meu ver, muito risco, porque você está se focalizando em ruído. Já que no seguidor de tendência, você pega um drone e sobe acima da floresta Amazonas e você olha para a floresta inteira e vai escolher aonde vai entrar e aonde vai sair e vai deixar o preço trabalhar. Uma vez só. Então, é muito menos trabalho, é muito menos estresse, é muito menos tomar de decisão, é muito menos... cara, eu simplesmente não sou desse jeito de scalper. O scalper que eu conheço e assim, respeito muito é o Neto. E isso faz parte da personalidade dele. Ele trabalhava no pregão ao vivo, ele é jogador de rugby, para ele é por cima, vamos por cima, cara, vamos por cima. E aí, por que ele ganha? Porque ele tem essa personalidade, ele gosta do que ele faz, mas ele executa o sistema dele do mesmo jeito sempre. Então, ele tem consistência e gerenciamento de risco ímpar. Por isso, ele ganha assim, Né? no tape reading. Agora, se eu tentar fazer tape reading no fim do dia, eu vou estar morto. Eu não consigo. São para as pessoas mais jovens, quem sabe.
E precisa ter muito controle emocional, né? Como o Neto tem, ele é treinado, ele é atleta, ele é um cara que tem esse treinamento, ele sabe. Agora, não é para todo mundo. Ficube, preço não escapa, Ficube. Mas eu enfatizo, não é a leitura de preço mais importante, né? E não é gerenciamento de risco e capital mais importante, é a forma que você executa o seu trade system. Pode ser seguidor de tendência, pode ser scalper. A forma que você executar com disciplina e consistência, seguindo as suas regras, protegendo o seu capital, isso é o mais importante. Bom, tem uma pergunta aqui também que eu tinha passado aqui. De vez em quando ela chega aqui para a gente também, se é possível viver de mercado utilizando o Ficube, Boa. É uma pergunta que também chega com bastante frequência aqui para nós. Tudo é possível. Tudo é possível. Cada um aqui é capaz. Bom, tem que ver também, primeiro, se você quer fazer isso, se você gosta do que você faz, se você tem realmente as capacidades para fazer. Tem personalidades, né, meu amor, que não deveriam tentar fazer um day trade, porque simplesmente não vão conseguir. Está dentro da pessoa. Não vai conseguir consistência, disciplina, paciência. Não vai conseguir. Então, tem pessoas que, depois de uma avaliação completa, deveria receber a indicação de não operar no day trade. E para viver de swing trade, você tem que ter um capital muito grande, muito grande. Então, dá para operar, dá para viver com Ficube day trade? Dá, mas, mais uma vez, eu enfatizo, não é o Ficube que vai fazer isso acontecer. Você que vai fazer isso acontecer. Ficube é apenas uma ferramenta, como se fosse, por exemplo, bisturi, melhor bisturi do mundo, de aço inox totalmente afiado e bem equilibrado, alemão. Põe nas mãos do Bo para fazer cirurgia, e você vai ver o desastre que vai acontecer. Então, o Ficube é uma ferramenta, uma excelente ferramenta. Mas quem utiliza a ferramenta é que faz o resultado. Tá? Então, quando você pergunta para você mesmo se eu posso viver do mercado financeiro, você tem que olhar no espelho e perguntar isso você mesmo. Né? Se a sua opinião, ou talvez sua crença, é que seja fácil, é só seguir alguns setups e para o resto da minha vida eu vou virar um trader profissional. Tá realmente enganado, tá equivocado. Mas não é isso, não. Operar no day trade, Fórmula 1 do mercado financeiro, exige muito, mas muito disciplina, consistência, conhecimento, treinamento, resiliência, todas essas virtudes que a gente sabe aplica na vida real, se aplica no day trade. Então, eu não quero desencorajar, posso falar? Desencorajar. Eu não quero desencorajar se isso aqui é seu sonho. Mas se é o seu sonho, então entenda, você vai ter talvez anos de trabalho para afiar todas essas habilidades antes de chegar nesse nível de consistência e sucesso. Tá? E habilidades psicológicas, né, Maria Alice, para ser trader, não é quem vai determinar ali, não é um clique ali, né, Boa, num anúncio desses qualquer que nós temos aí na internet que vai determinar se você vai ser um bom trader ou não. Tem várias questões, o Boa já falou da parte técnica, operacional, e principalmente, né, a parte psicológica que a gente tanto bate em cima, né, doutor? Tem algumas questões aí que a pessoa ela tem que ter um perfil também para ser trader, né? Tem que ser um perfil. E esse perfil é o perfil da pessoa que é consistente, disciplinada, consegue fazer aquilo que está se propondo todos os dias, uma pessoa que tem uma tendência a mais estabilidade, sem grandes respostas e reações emocionais, uma pessoa, entre aspas, mais fria, mais equilibrada, né? Que na alegria não está
assim, em estado de eufórico e na dificuldade não está em estado depressivo. Uma pessoa que é resiliente, que aguenta e é consistente, faz sempre aquilo que precisa ser feito. Isso é o perfil da pessoa que a gente está, né, gostando de incentivar e que vocês busquem isso. Isso é bom para a vida, né? Não é só bom no mercado, é bom para a vida. Você ser disciplinado, consistente, equilibrado, estável emocionalmente. Isso é bom para tudo. Aliás, a gente recebe muito feedback, muitos agradecimentos de nossos alunos, aplicando os nossos conceitos psicológicos do Redescobrindo o Preço, né, do FICUB, na sua própria vida. Fala assim, eu queria te agradecer, muitas vezes, né? Bom, eu parei de perder, isso já para mim é uma grande conquista, mas mais importante do que isso, o que eu aprendi com você, doutora Maria Alice, mudou minha vida. Agora eu simplesmente sou uma pessoa mais feliz. Porque realmente esses conceitos, quando você falou, Mônica, psicologia é o mais importante, eu e a Maria Alice falamos sobre isso sempre, que para mim, psicologia é a ciência humana mais importante de todos, e talvez mais importante do que as ciências exatas, porque sem ter realmente essa habilidade de criar a nossa felicidade, nossa paz, nossa tranquilidade, nosso amor, vibrar alto, cara, você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Se você não tiver isso, vai sempre estar buscando alguma coisa, né? Ou você pode ser a pessoa mais pobre do mundo, mas se você acordar todo dia com essa ótica, com essa atitude, com essa perspectiva, você pode ser a pessoa mais feliz do mundo. E isso é com família, com filhos, com esposos, com trabalho, com colegas, com amigos, com cachorros, com tudo que você faz. Então, psicologia é o mais importante do que tudo. O mundo está precisando uma dose muito forte, assim, eu acho. Tá precisando bastante. Quando você fala que as pessoas chegam para a gente, isso é muito motivador, né, para o trabalho que a gente faz. Igual, por exemplo, teve a imersão recentemente, onde as pessoas teve um contato mais próximo aí com você. Então, acho que fica mais confortável delas chegarem para a gente depois dar esse feedback para a gente. Então, tem pessoas ali que, como você disse, utiliza esses ensinamentos psicológicos e leva para a vida, né? Não só para dentro do mercado financeiro, e se tornaram pessoas melhores, né, Bo? Então, acho que para a gente isso é super gratificante, tem vários casos aí a respeito disso, tá? O Marcelo falou que o desafio da humanidade não é técnico, é emocional. Pura verdade, né, Maria Alice? Pura Pura verdade. verdade. Ainda Pura- mais depois da pandemia e com todas as dificuldades que nós passamos. O Covid, muitos estudos têm mostrado o quanto o Covid também afetou a cabeça de muita gente. Tem gente com muitos problemas de memória, de atenção, às vezes com brancos. A gente atendeu recentemente um paciente que estava tendo brancos, assim, e era realmente alguma coisa que os médicos estão comprovando que é um pós-Covid. Então, assim, nós temos muitos desafios, a gente já tinha, né? Em Covid, então, a coisa piorou. Então, nós precisamos estar o quê? Mais alertas e mais atentos ainda no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio, no controle interno, em vez do controle externo. Manter disciplina, manter um corpo também muito bem preparado, né? Porque uma mente sã não acontece sem um corpo sã. Então, é a alimentação, é o sono, a atividade física. Eu e o Bo fazemos yoga 3 vezes por semana juntos, junto com o professor André, que está aqui com vocês toda quarta-feira. Sim. Então, a gente está presenteando vocês com o nosso próprio professor de yoga, e ele está aí para ajudar vocês. Uma vez por semana já ajuda.
Isso, exatamente. Toda quarta-feira, o mestrando está lá com a gente aí, 12:30. Falar nisso, pessoal, coloquei aí o nosso link geral do Ficub, tá? Lá você encontra nosso e-book para baixar o aplicativo, nossas salas, tá tudo lá. Então, resumindo aí, tudo em um único link. Da doutora Maria Alice, eu acabei de colocar também aí o Instagram, caso você queira lá segui-la. Maria Alice, como é que a gente acha você também, além do Instagram? Você está onde o pessoal encontrar você? Então, o site da clínica é o Plenamente. É um nome que eu gosto, né? Plenamente, mente plena, plenamente.com.br é o nosso site. E vocês lá têm o WhatsApp, que pode chamar diretamente, o WhatsApp da clínica, pode mandar e-mail através do ma@plenamente.com.br e através das nossas redes sociais, marialicefontes.plenamente. Vai ser um prazer tentar ajudar vocês, se a gente puder. Maravilha, obrigada aí mais uma vez aí pela participação, Maria Alice. Lembrando que uma vez por mês, a Maria Alice está aqui com a gente aqui. Então, durante o mês aí, se você tiver alguma dúvida e quiser tirar com a gente, tem esses métodos aí que ela falou, também pode mandar para a gente aqui no suporte@ficub.com.br. Então é isso, desejando a todos aí um excelente fim de semana. Bom descanso, Maria Alice, bom descanso. Ó, esse fim de semana tem festa no Obrigado. sítio, não, né, Bo? Porque toda vez que eu pergunto pro Bo, o Bo fala Vai de uma ter festa, né? almoço. Vai ter Ah, uma gente, festa, aí, tá vendo? vai ter almoço para os Amanhã amigos. tem almoço, sim, um monte de amigos lá. Coisa boa, coisa boa. Estar próximos aos amigos, ao ar puro que tem lá no sítio. Eu sei que vocês fazem bastante questão de estar lá. Descansem bastante. E semana que vem, na próxima sexta-feira, eu e o Bo estamos aqui novamente, sempre de meio-dia às 13 horas. Daqui a pouco, o replay dessa sala vai estar disponível para vocês lá no nosso YouTube, só procurar Bovinas Ficub. Então é isso. Obrigada, Bo. Quer despedir aí, Maria Alice? Bo, fique à vontade. Obrigada, pessoal. Namastê, hein? Tudo de bom, bom final de semana. Muito Obrigada, obrigado, Bo. gente. Obrigado pela seu interesse na metodologia. Saibam sempre que o mais importante para a gente é seu bem-estar e seu bem-estar financeiro. Nós não vamos apertar seus botões emocionais para vender qualquer coisa, serviço ou produto para vocês. Estamos aqui toda semana abrindo a casa para você entender, olhar, perguntar. Então, um dia, se você decidir se quer entrar na família Ficub, vai ser muito bem-vindo e também vai ser uma decisão feliz e racional, tá? Então, é isso que a gente quer. Entra uma vez, é para o resto da vida. Tenha um excelente final de semana, gente. Valeu, pessoal. Abração. Tchau, tchau. Até a próxima. Moça, Obrigado, boa tarde. Mônica. Boa tarde. Tchau, tchau.